Nós estamos orando com os salmos, porque salmos são orações, e hoje nós vamos orar com o Salmo 17, que eu chamo você para tê-lo em mãos, aberto aí em sua Bíblia, para acompanhar-nos nesta oração com o Salmo 17, que traz uma verdade muito grande ao nosso coração. Dos mais de 70 salmos que Davi compôs, esse é o primeiro deles que o próprio Davi chamou de oração. E essa oração é muito especial, porque ela nos mostra que só Deus pode nos proteger. Clame por isso. Na verdade, suplique por isso. Nós estamos em constante perigo. E disto nós devemos saber, pelo menos é o que se espera de cada um. Sejam perigos no mundo material, por exemplo, acidentes ou adoecimentos inesperados que podem acontecer, sejam perigos no mundo espiritual, com tentações variadas que o mal traz aproveitando-se da nossa natureza caída. Seja como for, nós sempre estaremos inseguros. E a verdade é, não temos forças próprias contra isso, porque nós somos limitados. Davi também era, e é justamente por isso que a solução apresentada é suplicar. Spurgeon, grande pastor batista, disse, ele afirmou em uma de suas falas sobre esse salmo, que Davi não teria sido homem segundo o coração de Deus, caso ele não tivesse sido um homem de oração. Davi era mestre na arte sagrada da súplica. E o que vem a ser isso? Ele, o salmista, ele corria para a oração em todos os momentos de necessidade. Como faz um capitão de um navio que, na iminência de uma forte tempestade, navega a toda velocidade para o porto? Porque ele sabe que ali há segurança. Suplicar, queridos, não é o mesmo que simplesmente orar. Suplicar não é o mesmo que clamar, é muito mais profundo. Os dicionários definem súplica como a oração feita com insistência e submissão. É aquela prece rogativa ou qualquer pedido que se faz insistentemente, permanentemente, geralmente quando se está em desespero. Davi suplicou por proteção. Proteção, devido à sua importância vital na nossa vida, exige essa forma específica de oração. Queridos, nós não estamos em perigo. Na verdade, nós vivemos em perigo. Suplique a Deus por proteção. Nós precisamos dela a todo tempo. Bonhoeffer disse: não saia de casa sem suplicar pela proteção de Deus. Na sua frase, a oração de manhã decide o resto do nosso dia. Ore suplicando por proteção antes de sair de casa e estando dentro de casa ou antes de dormir, não vá sem antes suplicar por proteção. Deus, ele quer vigiar a nossa casa, a nossa família. Na verdade, ele vai fazer isso, como ele prometeu, por exemplo, no Salmo 127. Mas ele espera de nós submissão, dependência e que a gente não se esqueça de suplicar, porque o mal está ao nosso redor, o mal não nos teme, mas ele treme diante do Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que está conosco a todo momento. Eu quero desafiar você a descansar na certeza de que Deus te protege e espera que você suplique por isso. Tem uma famosa música chamada Oração da Noite, que resume muito esse sentimento, essa necessidade de proteção e confiança no Deus que nos protege. Essa música tão antiga diz: finda-se esse dia que meu pai me deu,
sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, eu vou dormir em paz. Guarda o marinheiro no violento mar, e aos que sofrem dores, queiras confortar. Ao tentado, estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Com os pecados de hoje, eu te entristeci, mas perdão te peço, por amor de ti. Por exemplo, não suplicar por proteção. E termina: ó Jesus bendito, livra-me do mal e seguro alcanço proteção real. Davi também implorou pela proteção de Deus, reconhecendo o que Deus fez ao povo dele quando libertou do Egito. E Davi meio que faz uma analogia nesse salmo à canção que foi feita por Moisés em Êxodo 15 e repetida lá em Deuteronômio capítulo 32. Lá ele reconhece que não foram homens, mas sim Deus quem protegeu o seu povo naqueles 40 anos pelo deserto, cercado de inimigos por todos os lados. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Confiar a nossa proteção e da nossa família a pessoas, instituições ou simplesmente ao acaso ou ao nosso bel prazer é uma marca notória de que podemos estar adoecidos. Um filho de Deus, ele confia sua proteção ao Senhor. E você já sabe, os salmos são remédios para a nossa alma. E com a devida lembrança, nós podemos nos curar dessa falta de dependência de Deus. E é o que Davi vai nos ensinar mais uma vez. Deus, ele vai usar sempre tudo e todos em nossa volta para nos proteger, porque nós somos seus filhos. E ele espera que a gente suplique por essa proteção e agradeça ao final por ver a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Nunca deixe de suplicar por segurança e proteção. Só Deus pode nos proteger. Foi o que Davi fez e justamente nós vamos poder desfrutar dessa verdade. Ao todo, nesse Salmo 17, ele faz 17 petições, como se ele estivesse recorrendo a um tribunal divino, e ali ele faz 17 petições separadas em 3 apelações, pedindo: Deus, faz justiça e me protege. Acompanha comigo. Primeiro, ele apelou para receber resposta de Deus e reconhecimento ao seu clamor. E olha o que ele fala: ouve, Senhor, a justa causa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Venha de ti a minha sentença, atendam os teus olhos à equidade. Davi começa usando uma linguagem típica dos tribunais quando se está diante de um juiz para julgar uma causa. E de fato ele estava diante não de um juiz, mas do maior juiz de toda a terra. E a causa de Davi era justa, porque ele pedia algo que estava de acordo com a vontade de Deus. E o que ele pedia? Proteção. Deus ama proteger os seus filhos e ama quando os seus filhos suplicam e clamam por isso. Nós que somos pais sabemos que dar proteção aos nossos filhos é uma das maiores alegrias e satisfação que nós temos. A causa de Davi era verdadeira, os argumentos da mesma forma. Por isso, ele tinha certeza que Deus o ouviria. Deus sempre ouve quando é assim. Suplique por proteção para você, para a sua casa e para os outros em sua volta, e Deus vai te ouvir. É um pedido que agrada ao coração paterno de Deus. Ele é um juiz justo e, como disse o versículo, ele age com equidade. E equidade significa dar a cada um o que é devido, nem mais nem menos, mas exatamente o que é devido.
Versículo 3: prova-me o coração, observe os verbos, visita-me de noite, examinas-me e não achas iniquidade, a minha boca não transgride. Que oração corajosa de Davi. Você tem coragem de orar assim também? De pedir para Deus hoje: Deus, me prova, me visita, me examina o coração e veja se tem alguma iniquidade e veja se a minha boca tem transgredido ao Senhor. Davi orou. E o versículo 4: quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do homem violento. Os meus passos apegaram-se às tuas veredas e não resvalaram os meus pés. Davi está dizendo para Deus: Deus, eu mantenho uma vida de integridade, mas não é fruto dos meus méritos, mas somente da inteira dependência da sua graça. Davi disse, entendeu? Eu sou pecador, mas o Senhor é santo e cuida de mim. Alguém disse algo fantástico certa vez. Ele disse: nós herdamos a natureza pecaminosa, mesmo nunca tendo estado no Éden com Adão e Eva. E Deus não é injusto por causa disso, pois da mesma forma nós herdamos a graça de Deus, sem nunca termos estado no Calvário com Jesus. Nós precisamos de Deus, da sua proteção. Suplique mais. Depois de Davi falar tudo isso, ele apela para receber alívio e socorro. Olha o que ele vai dizer a partir do verso 6: a ti, ó Deus, eu clamo, pois tu me ouvirás. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó Salvador, dos que à tua destra se refugiam, daqueles que se levantam contra eles. E ele completa essa ideia com um versículo lindo e tão famoso: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Davi tinha certeza que Deus o ouvia e por isso ele suplicava. Ele usa uma linguagem humana muito linda, quando ele diz que Deus se abaixa para os seus filhos, quando os seus filhos suplicam. Se abaixar é como se Deus viesse do céu, colocasse a mão no ouvido, pertinho da nossa boca e diz: fala, filho, o que você precisa? Clama, filho, o que está no seu coração, ainda que a gente clame por meio de sussurros, quando nem sequer temos forças para orar. E quando as palavras fugirem, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao entendimento humano. Nada é mais sensível em nosso corpo do que a menina dos nossos olhos, a nossa pupila, a nossa íris. Nós protegemos os nossos olhos a todo custo, é até involuntário isso quando fazemos, mas protegemos porque é muito sensível. E da mesma forma, Deus faz isso com o seu povo. Nós somos sensíveis e preciosos aos olhos de Deus. Glórias a Ele por isso. Ele trata você como a menina dos seus olhos. Ele te protege, ele te guarda. Só não se esqueça de suplicar por isso. Davi apresentou a sua necessidade de socorro na sequência. Davi quer dizer, os nossos inimigos são reais, não são imaginários. Versículo 9: Deus protege dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o seu coração e com a boca falam soberbamente. Fechar o coração é se tornar insensível às outras pessoas e principalmente a Deus. E é por isso uma das causas que toda maldade é praticada por pessoas, às vezes, com as melhores das intenções. É falta de empatia, sim, mas é mais profundo. Alguém disse certa vez: os maus não têm perfeita consciência de sua maldade. Antes, eles justificam os seus atos com as melhores das intenções. Quando um coração é corrompido, é um coração que se fecha, fica insensível e fala soberbamente.
Acredite, tem muita gente assim em nossa volta. Versículo 11: eles andam agora rodeando os meus passos, fixam em mim os seus olhos para me derrubarem por terra. Eles se parecem com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que espreita em esconderijos. O que ele quer dizer com isso? Gente má nos observa e a gente nem vê. Ficam nos rodeando, esperando uma brecha para atacar e nos derrubar. Davi reconheceu que tinha essa grande necessidade de proteção e de alívio, e por isso ele suplicou. O rei de Israel sabia que não estava seguro fora dos braços do Pai. E você? Você se sente seguro e inviolável quanto à sua saúde, quanto à sua segurança pessoal ou de sua família? Todos que você ama estão exatamente agora debaixo dos seus olhos? Estão aqui ao seu lado? Acredito que não, mas aos olhos de Deus, eu te garanto que sim. Por isso, suplique por proteção. Ninguém está imune ao mal. Mas uma grande verdade é: não existe mal que supere a proteção que Deus dá. Seja ele qual for o mal, Deus protege os seus. Por fim, Davi apelou para receber de Deus retribuição em forma de descanso, tranquilidade. Versículo 13: levanta-te, Senhor, detém-nos, derruba-os, livra-me dos ímpios pela tua espada. É aquele grito de guerra tradicional do exército de Israel, em que Davi, o rei, implora pela justiça retributiva de Deus, e ela existe. A justiça retributiva de Deus sempre virá a todos que praticam o mal. Entretanto, vejam, as pessoas são assim. Elas só dão aos outros aquilo que elas têm. E elas fazem maldade porque dentro delas só habita maldade. Ninguém dá o que não tem. Por isso os maus são tão maus. Tente entender isso e suplique por proteção. Verso 14: proteção dos homens pela tua mão, Senhor, dos homens do mundo cujo quinhão está nessa vida. Enche-lhes o ventre da tua ira entesourada, fartem-se dela os seus filhos e dei ainda os sobejos por herança aos seus pequeninos. O que Davi está dizendo? Que os maus se satisfazem só com as bênçãos temporais, como riqueza, conforto, alimento, e se acham seguros de tudo e de todos, porque com o seu dinheiro, com a sua força, eles conseguem se proteger, mas isso é uma ilusão fatal, e por isso Davi resgata a verdadeira perspectiva que devemos ter quanto à verdadeira satisfação em Deus. Como Jesus vai ensinar isso depois no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que é tão miserável que só tem comidas em banquetes, mas não tem a eternidade, o banquete eterno. Mas não tem a verdadeira riqueza, que é a salvação em Cristo. É tão miserável que só tem uma mansão para se orgulhar e carro importado para andar, mas não tem as mansões celestiais e a habitação na presença eterna de Cristo. Davi, ele vai concluir o salmo mostrando que existe uma retribuição para os perversos, e às vezes ela vem em forma de riquezas nessa vida, onde eles se mantêm cegos e vão para a eternidade em completa miséria e pobreza. Versículo 15: quanto a mim, quanto a você, em retidão contemplarei a tua face, eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu acordar. Davi se sentiu seguro quanto ao seu descanso quando ele foi dormir. Afinal, quem é de Deus se satisfaz nele e descansa seguro e acorda protegido por Deus. Como diz a estrofe também do antigo hino,
no poder de Cristo, o Mestre. Minha vida salva está, do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém e amém. Nesse mundo inseguro, só Deus pode te proteger. Ore por isso. Ou melhor, clame por isso. Não, não clame não. Suplique a Deus. Peça proteção e Ele te dará essa proteção. E se você quer clamar comigo, feche teus olhos e vamos orar. Deus, nossas forças são pequenas, Deus, findáveis, e não conseguimos nos proteger, nos guardar, seja de qualquer forma de mal. Mas o Senhor o pode e quer fazer isso a nós. Ensina-nos a suplicar por proteção. Ensina-nos a depender do Senhor, especialmente quanto à nossa segurança pessoal e à nossa proteção. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal, de todo perigo, e protege, Deus, cada um dos teus filhos que comigo oram, debaixo de tuas mãos poderosas, não só hoje e nem amanhã, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.